Salve, salve, meu andarilho, minha andarilha, sejam todos mais uma vez muito bem-vindos ao seu Andarilho Podcast. Você sabe que toda quinta-feira, às 21 horas, horário de Portugal, 17 horas, horário aí do Brasil, temos mais uma edição inédita do Andarilho Podcast. E hoje eu vou conversar com um cara que eu tava com uma saudade danada, meu irmão. Um brother das antigas, de muito tempo. O cara já andou na música por muito tempo, fez sucesso, fez uma carreira na música, conhecido na época como Rogerinho do Acordeon, e hoje trabalha desenvolvendo pessoas, exatamente. Morou em Portugal, morou na Inglaterra, meu amigo de Natal, e hoje mora em São Paulo, responsável por desenvolver pessoas, e também veio aqui a Portugal lançar o seu novo livro. Vou conversar com meu amigo Rogério Vale. Meu amigo, seja muito bem-vindo ao Andarilho Podcast. Que satisfação ter você aqui na minha casa, cara. Satisfação enorme. Cara, que bom chegar aqui em Portugal e te ver bem, te ver brilhando, estar aqui com a sua audiência. Gente, é um prazer muito grande, porque como o Rodrigo falou na introdução, nós somos amigos, né? Amigos numa longa jornada. O Rodrigo acompanhou aí toda a trajetória de transição de vida, inclusive, que eu passei. Então, fico muito feliz de te ver aqui, irmão. Que legal, cara. Muito bom ter você aqui mesmo. Muito obrigado de coração. Olha só, antes da gente começar, eu vou falar dos meus parceiros, que sem eles, isso aqui era impossível de a gente fazer e de levar o melhor conteúdo para você aí em casa. Primeiramente, gostaria de agradecer a F2K. Então, meu amigo, se você quer trocar de viatura, a hora é agora. Viaturas de procedência, na F2K você encontra, são 3 estandes, 2 oficinas certificadas com ISO 9001. A F2K é o primeiro estande de carros de Portugal a ser certificado com o visto SPC Gold. Então assim, aqui em Portugal tem a garantia de lojas que são 12 meses de garantia de carros. Na F2K não é isso não, é até 36 meses para você ficar tranquilaço quando você for comprar sua viatura nova e parcelamento em até 120 vezes com as melhores taxas de juros do mercado. F2K. Também gostaria de agradecer ao meu amigo Ruben e a Black Ink Tattoo. Olha só, você sabe que aqui no Andarilho nós contamos histórias de qualidade. E tatuagens nada mais são do que histórias contadas, olha, na pele. Então, na Black Ink Tattoo você encontra um artista super criativo, que é o Ruben Loureiro, e também os mais altos padrões de higiene. Então, se você vai contar sua história através da pele, olha aqui como o Ruben me risca. Tá me riscando muito ultimamente, Rogério. Muito mesmo. E de qualidade mesmo, de procedência. E atenção, você que é inscrito no canal do Andarilho, chega lá na Black Ink Tattoo, você tem automaticamente em qualquer tatuagem 20% de desconto. É só falar, olha, sou inscrito no canal do Andarilho Podcast. E já era, certo? E um alô também a Mota Porto Electric. Você que ainda não tem carta de condução, já está cansado de ter que pegar transporte público para lá e para cá. Olha, essa perreira aí acabou, viu? Então a Mota Porto Electric trabalha com motos elétricas de muita procedência. Você também pode financiar. As baterias, elas são removíveis. Então você pode chegar em casa, na sua garagem, leva a bateria para casa, carrega, no outro dia vai trabalhar, vai namorar, vai passear, vai jogar futebol, vai fazer o que você quiser com a sua bateria carregada e não precisa de carta de condução. A Mota Porto Electric fica em Campanhã, bem pertinho do estádio do Dragão. Mota Porto Electric. Então, meu amigo, vamos começar aqui. Esses são nossos parceiros que fazem tudo isso acontecer. Com certeza, tem que ser sustentável, né, o negócio. E exatamente. São os parceiros que estão investindo em todo esse processo. Então, cara, que bacana. Inclusive, ver uma turma grande aí de patrocinadores também chegando junto aí no programa. Tá? E olha só, eu não divulgo aqui, Rogério. Se me conhece, eu não divulgo se não for algo que eu não acredite. Com certeza. Então, se for aqui, vamos colocar tanto de dinheiro aqui. Se eu não acreditar, se eu não vi com meus próprios olhos, não adianta, cara, porque meu nome está em jogo, eu não comecei hoje. Sim. Então, realmente são coisas, são parceiros que eu acredito, que eu conheço de muito tempo e sei realmente que são produtos e serviços de procedência. Isso é super interessante. Meu amigo, é o seguinte, geralmente eu faço um roteiro para os convidados, faço um estudo, tudo direitinho, mas eu vou dizer um negócio, Rogério Vale
meu amigo Rogerinho. Eu não vou precisar disso aqui não, sabe? Então com você, rapaz, tem tanto o que conversar, que pra que eu vou querer esse negócio, meu irmão? Então vamos bater um papo que a gente tem muito o que conversar, até inclusive colocar o papo em dia. Meu amigo, eu quero saber aqui de você, como é que foi essa questão? Nós nos conhecemos muito tempo atrás, em Natal. Você lembra como é que a gente se conheceu? Lembra mais ou menos assim? Cara, eu acho que foi na música, não foi não? Ou já não foi na música? Foi na música. Foi na música. Mas você não vai saber como foi. Você já fazia parte das bandas da cidade, mas eu lembro que você também era um produtor famoso de espetáculos, de eventos também, do circuito com as bandas de rock da cidade. E eu tinha um estúdio de música, cara. Perfeito. O feeling. Então você estava sempre por lá. E eu lembro que você chegou um dia propondo também uma parceria para a gente levar umas bandas para ensaiar no estúdio. E tinha alguma coisa ligada a isso aí. Mas eu lembro que você já era um cara muito à frente do seu tempo. E sempre com uma visão muito ampla, vendo o mercado de uma maneira bem diferenciada. Você fez isso na música, você fez isso no UFC, você faz isso no podcast, através da comunicação e de várias vertentes que eu sei que você atua. Então, sempre o Rodrigo foi um cara que ele viu o mercado de uma maneira diferenciada. Eu lembro que foi por aí, mas me reforça aí. Foi exatamente, isso aí foi no estúdio, sim. Eu ia com outras bandas, ia com minha banda. Era o feeling. Era o feeling, exatamente. Eu acho que você abriu o estúdio quando você voltou da Inglaterra. Foi. Então você veio morar na Inglaterra. Vamos falar rapidinho, só para contextualizar como é que foi. Você estava em Natal trabalhando como músico, deu uma loucura na cabeça, vou morar na Inglaterra. Como é que foi essa parada? Cara, eu era sanfoneiro. Então, com 13 anos de idade, eu comecei a tocar sanfona lá em Natal, lá em Capim Macio, sem referência nenhuma. Eu comecei a tocar numa bandinha da cidade, uma banda da cidade, uma banda do meu bairro, e a gente começou a se juntar para tocar na escola. Na época era no Colégio Executivo, no FASEX. Sim. Ali por trás, ali perto da sua casa, exatamente, Capim Macio, por ali. E aí, essa bandinha era para tocar lá, né? Gincana de colégio, essas coisas todas. Eu sei que eu me apaixonei pelo instrumento, pela sanfona. E tinha um músico que era muito famoso na cidade, não sei se você se recorda dele, Plínio, baixista, que tocava nos Terríveis na época. Vixe Maria! Das antigas mesmo. Isso foi em que ano? Isso era final dos anos 90, né? 97. Pronto. 97, né? 96 para 97. Então, Plínio tocava nos Terríveis, nesse momento de 96, 97, Terríveis, na época, a maior banda do Rio Grande do Norte, né, do nosso estado. E eu tive a oportunidade de Plínio me apresentar a Dorival Dantas. Uau. Que era um sanfoneiro muito conhecido, hoje no cenário nacional, mas na época ele era tecladista dos Terríveis. E Dorival tinha uma sanfona, uma escandale vermelha. E essa sanfona ficou na minha casa durante 6 meses para eu poder aprender a tocar sanfona. E Plínio conseguiu que essa sanfona de Dorival ficasse na minha casa 6 meses para eu poder aprender. Dorival tocando, fazendo show, e a sanfona ficou lá emprestada. E eu tive a oportunidade de aprender a tocar sanfona com essa sanfona. Isso foi uma bênção. Uma bênção. E a minha referência era esse sanfoneiro. E eu comecei a tocar sanfona e eu disse, cara, gostei demais disso. Eu comecei naquela época de 14 anos, comecei a ficar popular entre a turma da escola e ali no processo de descoberta, né, e tudo muito legal. E aí eu me apaixonei pela música, cara. Eu vivi aquilo ali de uma forma muito intensa. Então, durante 22 anos da minha vida, né, dos 3 até os 35 anos de idade, eu fui músico profissional. Eu vivi na música e em todo o ecossistema, né, todo em volta da música, né, tanto na parte de estudo, quando a gente se conheceu. Eu morei 2 anos em Londres, tocando, fazendo shows na noite também, né? Isso foi antes do estúdio? Antes do estúdio. Sim. E foi em 2004 para 2006. Eu tocava em Londres. E aí, em 2006, eu retorno para o Brasil para fazer uma formação de produtor musical em São Paulo, no instituto que na época era referência de produção musical, que era o OMID. Era um instituto fantástico lá em São Paulo, e eu fui para lá, me formei, passei 1 ano lá estudando, me formei em todos os cursos na época era acústica aplicada, então eu fazia estúdios, projetava, calculava a absorção, projetos acústicos, sonorização, e essa parte de produção musical completa. Então, quando eu voltei da Inglaterra, eu já voltei para fazer essas formações. E aí eu já voltei com um modelo de estúdio muito formatado na cabeça, porque eu ensaiava lá na Inglaterra
dos estúdios de Londres, estúdios de ensaio, que era fantástico, diferencial, já que como se fosse simulando uma sala de uma casa. Quando eu voltei para Natal, eu encontro um cenário de estúdio que ainda era aqueles estúdios de ensaio voltado para ensaio de banda mesmo. Não era uma coisa assim que você tinha sofá dentro do estúdio, quadros dentro do estúdio de música, não. Era um ambiente bem de caixa de ovo, de não sei o quê, tipo garage band, né? Mas na minha parada era tipo assim, eu vou simular uma casa, literalmente. Então tinha um hall de entrada, tinha geladeira, tinha sofá, tinha quadro dos Beatles na parede, era todo um ambiente preparado para a pessoa se sentir bem como se estivesse dentro de uma casa, mas era um estúdio de música. Sim. E então o estúdio ele teve um posicionamento muito interessante, porque era diferente naquela época. Isso eu estou falando de 2006, final de 2006. E ali durante 3 anos nós tivemos 2 salas de estúdio em Capim Macio, que eram os estúdios Feeling. Depois eu vendi, quando eu vim para Portugal em 2009, eu vendi o estúdio e colocamos uma unidade em Mirassol com o Carlito, que era um cara que trabalhava comigo lá do Feeling, um grande irmão meu. Passei todo o maquinário e material para ele, vendi para ele e deixei o nome com ele. E aí ele tocou o negócio. Até hoje tem lá o Feeling em Mirassol, mas a gente foi dono de 2 unidades em 2019 lá em Natal. E a outra unidade? E a outra... Não, 2006. Não, 2006, é bem antes, exatamente. 2009, que foi quando você veio para cá. Foi quando eu vim para cá. E o outro, o que não virou o estúdio, o outro equipamento, quem comprou fui eu. Olha as conexões, né? E você veio aqui para Portugal no momento que eu nunca nem pensei em morar aqui em Portugal. 2009, cara. 2009. 2009. E como é que foi? Quando você vendeu o estúdio, já foi pensando em vir para cá fazer o quê? Lembra que em 2006 eu morei na Inglaterra, né? Tocando. Sim. E lá eu conheci um percussionista, um cara que era um percussionista já famoso na Bahia. Fui morar na Inglaterra e lá a gente se conheceu tocando nas gigs da noite mesmo. Sim. E aí eu conheci esse cara, e ele conheceu a minha história, sabia que eu era forrozeiro nato, né, na cidade do forró, estudava produção musical e tudo. Em 2019 em 2009 esse cara fez uma banda de forró em Portugal, que era o Feras do Forró. 2009, aqui na cidade do Porto. Ele pegou aquele modelo de aviões do forró, na época lá, que era estourado, em 2009, e aí ele aqui trouxe para Portugal a mesma roupagem, com bailarina, com não sei o quê, e começou a fazer espetáculos aqui, e foi um sucesso muito grande. Em 2009, aqui, essa era a banda de forró que tinha em Portugal. E aí ele me convidou para ser o produtor musical dessa banda. Então lá vem eu de Natal, 2009, eu estava muito bem lá em Natal, com meus estúdios rodando, mas eu sempre tive um desejo de voltar para a Europa. E com esse convite dele, eu me senti numa segurança de vir e arriscar uma nova fase da minha vida aqui. Então eu deixei o estúdio lá, na época eu não tinha vendido ainda, só deixei o estúdio e vim para cá até que o negócio começou a dar certo. Então eu vim para Portugal para produzir uma banda de forró, cara. Mas você já conhecia Portugal? Não, na época? Não, nunca tinha vindo. Estava na Inglaterra e não saía muito da Inglaterra. Não saía porque eu era ilegal, né? Não saía porque eu era ilegal, lá é uma ilha, se você sair não volta mais. Exatamente. Entendeu? Então, tipo assim, e o negócio lá, o sistema era muito rígido. Então, naquela época eu tinha 20 anos. Então eu fui para lá, 21 anos, eu era recém-casado, eu já era casado com a Raquel. Então fui na frente, passei 3 meses na frente, trabalhei de pedreiro, jardineiro, todo aquele processo de imigração, nível hard mesmo. Mas a gente não tinha documento e nem a gente queria fazer documentação falsa. Então a gente se sentiu assim, a gente sabia que no dia que a saudade apertasse e a gente quisesse sair de lá, era para sair de vez, porque não podia voltar mais. E foi o que aconteceu. Com 2 anos que a gente estava lá, realmente não tinha mais como a gente ficar. Eu já estava com propostas no Brasil também, e a gente sentiu que era um momento, aqueles 2 anos, o ciclo tinha acabado ali, e a gente voltou para o Brasil. Mas e o processo de legalização? Não estava rolando nesse tempo, nesses 2 anos? Nesse tempo, não. Foi mesmo um processo de imigração. Aí a gente voltou para o Brasil sem dar nenhum tipo de entrada, sem nada disso aí. Até porque não tinha como, naquela época não tinha como, só se conseguisse um trabalho que pudesse, ou então casar. Naquela época, casava muito para poder ter documentação. E aí era muito contra aos nossos princípios, aos nossos valores. A gente era recém-casado, então
A gente tava fora desse tipo de negociação. Sim, Não criticando quem faz, mas a gente não quis fazer. claro. Então a gente voltou para o Brasil e aí foi quando apareceu essa oportunidade de vir para Portugal. Portugal é um país muito mais aberto, falando a mesma língua. A gente estava aqui, poderia ir para a Alemanha, poderia ir para não sei aonde, pode viajar, pode voltar, tranquilo, pega o carro e vai para todo canto. Poxa, é isso. E tinha a possibilidade de legalização. Porque através da banda a gente ia ter recibo verde, Sim, sim. não sei o que, em 2, 3 anos poderia já pegar a cidadania, e foi o que aconteceu. Então, tipo assim, tinha todo um cenário que era muito melhor vir para Portugal naquela época. Sendo que quando a gente chega aqui, cara, 2009, foi o ano que estourou uma das maiores crises. Não sei se você lembra. Sim, sim. Foi o final de 2008. Crise Uma econômica. crise econômica gigantesca. Brava. Que quebrou a Grécia na época. Portugal ficou num estado muito pesado também, economicamente falando, então muito desafiador. E aí, dentro desse processo, a gente chega aqui. Sendo que, em meio a tudo isso, portas de emprego fechadas e tudo, eu fui abençoado demais, cara. Eu conheci uns músicos brasileiros que logo me apresentaram o José Malhoa, que é um cantor muito conhecido, sim. Em Portugal inteiro, até fora de Portugal, em português. Mais de 45 anos de carreira, um cara, uma celebridade no país. Sim. E ele me adotou como um filho artístico. Então ele começou a me colocar nos shows dele, nos espetáculos dele, Olha só. para cantar 2 músicas no show. E com isso ele me apresentou todos os produtores do país. E eu rodei Portugal inúmeras vezes, durante 6 anos, de ponta a ponta, tudo que é a aldeia do país. Então eu criei um vínculo, um amor muito grande com Portugal. Porque eu conheci um Portugal muito raiz dentro dessas andanças com o José Malhoa e com a sua família, né? Porque tem a Ana Malhoa, tem a Índia Malhoa, tem a família toda. Você virou da família, né? Virou mesmo da família. Um primo, um filho adotado, um cara que ele ajudou muito. Ele me ajudou muito. Sim. Ele me ajudou muito. Ele foi um grande padrinho musical. E me diga uma coisa. Como é que foi você vir do Brasil, foi para a Inglaterra, depois voltou para o Brasil e fazia shows no Brasil, né? Mas você chegar aqui, você, em algum tempo, não foi muito tempo, você estava nas TVs nacionais, você estava rodando, fazendo shows, você estava na Suíça, você estava na França. Como é que foi esse baque? Dizer, caramba, olha onde é que eu estou aqui, estou em outro país e eu estou numa televisão nacional, coisa que no meu país eu não sei se teria essa oportunidade. Como é que foi na cabeça quando você conseguiu, por exemplo, estar na TV nacional aqui em Portugal? Nossa, foi uma realização profissional muito grande, né? Porque eu acho que o sonho do artista é ele ter o trabalho dele sendo reconhecido. Conseguir propagar isso e fazer com que outras pessoas tenham acesso à sua música, ao que ele faz, né? Então, eu sempre busquei por isso. Então, quando foi em 2012, eu já estava há muitos anos com o José Malhoa, fazendo os espetáculos e tudo. Eu lancei uma música chamada Bam 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 aqui. E aí eu assinei contrato com a Vidisco, que era uma grande gravadora. Sim. E passei um ano e meio em contrato assinado com essa gravadora. Eu comecei a fazer os meus próprios espetáculos, vender shows nas freguesias e tudo. E aí, inevitavelmente, os programas de TV começaram a chamar também. E aí eu comecei a divulgar o trabalho do Rogério, do acordeon, em todos os canais de TV. Na época eu tinha um empresário aqui, na época eu tinha um produtor musical também, que era o mais renomado, ainda é hoje, o mais renomado do país. Ele produzia os meus discos na época, que é o Jorge do Carmo, um cara extraordinário lá do sul de Portugal. E aí eles investiram muito nesse projeto todo. Então eu fazia música eletrônica, assim, era uma música portuguesa, mas com elementos eletrônicos, né? Eu andava sempre com um DJ, que é o DJ Celso Miguel, daqui de Vila do Conde, que é um irmão meu. Então, cara, conheço demais. Celso, você conheceu o Celso? Conheço o Celso. Tem iluminação, tem um set incrível também. Isso, exatamente. Topzinho Eventos. Topzinho Eventos. Exato. Um cara que já andava comigo naquela época. E aí a gente começou a fazer muitos espetáculos em Portugal inteiro com o Rogerinho do acordeon. Então a gente misturava muito a música ligeira, né, música ligeira portuguesa, com música eletrônica. E tudo isso com a sanfona, né, com uma pitada de Brasil, surfando uma onda ali
de música sertaneja misturada com forró. Rapaz, era uma misturada grande, mas eu sei que o negócio era bom. E todo mundo gostava muito e era muito legal. A gente fez muitos espetáculos. Durante 2 anos, eu cheguei a ser um dos artistas brasileiros que mais estava presente aí na televisão. Rapaz, uma coisa interessante é essa sua mudança. É o que eu quero falar agora. Sim. Eu quero falar agora de algo que foi sua mudança. Você saiu da música, que na verdade a música nunca sai da gente, né? Sim, não. Mas você saiu, eu tô falando assim, artisticamente, de carreira. Vamos falar um pouco de carreira. A primeira pergunta é, o que foi que houve que você deixou Portugal e voltou pro Brasil? Primeira coisa. E depois, como é que foi se você voltou pro Brasil, continuando fazendo show, e como é que foi essa sua transição de chegar uma hora e você dizer, poxa, eu vou ser coach e eu quero ajudar outras pessoas de uma outra forma que não dentro da música. Então, eu quero só entender como é que foi isso, cara. O que acontecia é que eu profissionalmente estava muito bem, Rodrigo, mas todas as outras áreas da minha vida estavam completamente destruídas. Porque eu vivi de uma forma muito intensa tudo que a música pode proporcionar para o ser humano, o luxo e o lixo. Sim. E muitas vezes, e você sabe disso, que você também artista, sabe como é que funciona, no mesmo dia eu vivenciava o luxo e o lixo, às vezes na mesma hora. Então, não é fácil para a cabeça de ninguém isso, cara. Então, emocionalmente, eu estava muito mal. Ao longo dos anos, eu estava muito mal com a situação de... Profissionalmente, eu estava bem, cara, mas financeiramente, eu estava destruído. Nessa altura, eu estava devendo... Eu estou falando de 2017, Sim. agora. Né? Eu devia 7 agiotas. Eu tinha mais de 300 mil reais de dívida. Eu tinha um empresário lá no Brasil que eu estava com um problema com um carro meu apreendido com um empresário. Entendeu? Então, tipo assim, eu estava com a minha vida financeira e emocional por causa de tudo isso completamente destruída. Então, o que acontecia comigo? Eu estava com 35 anos e eu comecei a desmaiar, cara, do nada. Eu, na fila do supermercado, quando eu ia visitar minha esposa, em 2013, a minha esposa voltou para o Brasil. Ela disse, eu não quero essa vida aqui, e para mim não tá legal. Então ela voltou, ela recebeu uma proposta muito boa de trabalho na época, e ela voltou para o Brasil. E eu, tudo bem, a gente continuou casado, e eu ficava indo para o Brasil, passava 4, 3 meses com ela, voltava para cá, passava 3, 4 meses, e os outros 3, 4 meses eu viajava a Europa toda fazendo turnê, shows. Então, olha, eu vivia uma disfunção. Sim. Que se agravou, inclusive, em 2015, quando meu filho nasceu. Então, em 2017, meu filho estava com 1 ano e pouquinho, e eu vivendo em 9 países da Europa, com muda de roupa em 9 países da Europa, minha esposa morando no Brasil, e eu com um filho recém-nascido. E ele lá e você aqui. Um pai ausente, um marido ausente e uma carreira completamente dissipada. Era dividido o negócio, entendeu? Então, emocionalmente eu não conseguia me estruturar diante do cenário adverso. Espiritualmente eu estava destruído, cara, e eu acredito muito nessa conexão, né, com algo espiritual, que no meu caso é Deus, mas entendo e respeito, mas sei também da importância do ser se conectar com algo maior do que ele, né, que é uma dimensão espiritual. Então eu estava completamente desconectado com isso, emocionalmente, financeiramente, e aí na saúde começou a acontecer o quê? Burnout. Então eu apagava do nada, eu começava a deletar do nada. Eu estava na fila do supermercado, e inclusive aconteceu isso algumas vezes, mas vou ter relatar a última, que foi o ponto de virada. Eu estava na fila do supermercado e eu caí. Isso aqui? Lá em Salvador. Sim. Lá em Salvador, quando eu fui visitar minha esposa. Eu estava parado na fila do supermercado e aí eu deletei. Quando eu acordei no hospital. Assim, do nada. E aí... tiraram a foto da perna da mulher que eu bati na hora da queda e só não bati com a cabeça no chão porque todo o impacto do meu corpo foi na perna dela. Ficou uma roxa aqui, ó, na batata dela, na perna dela, da minha cabeça, e absorveu para não bater com a cabeça no chão. E eu acordei no hospital e o médico falou para mim, cara, eu não sei o que você faz, não lhe conheço, mas com 35 anos o seu quadro não poderia estar assim. Não tem nada aparente, não tem nada que possa justificar isso, senão um pico de estresse muito grande. Então, você precisa pisar no freio. Não sei o que você faz, não sei quem você é, mas você precisa pisar no freio, porque senão você vai morrer muito cedo, certo?
e vá para casa, faça alguns exames e tudo, passou uma lista, tá? Depois eu vou... Você usava drogas? Nada, nenhuma droga. Simplesmente estresse. Só estresse, né? Então, uma mente ansiosa, uma mente acelerada, como diz o nosso Augusto Cury, né? Vivia essa síndrome do pensamento acelerado, eu olhava para o futuro e via algo negativo, porque eu não conseguia ter perspectivas positivas diante do cenário. Eu devia 7 agiotas, mas eu só ganhava dinheiro em uma época do ano, que era o verão. Então, como é que eu ia fazer para pagar as dívidas? Como é que eu ia fazer para sair dessa situação? Então, eu não via um cenário positivo. E na época, o que ficava na minha mão, por causa dos meus modelos mentais, era R$ 1.500. Então, eu ganhava muito dinheiro, estourava o dinheiro todo com mau planejamento, com cálculos errados ligados à turnê. Não sei se você lembra, em 2017 eu vim fazer um show na Europa e eu trouxe 2 músicos do Brasil para vir fazer show comigo aqui. Eu trouxe outro músico Lembro de outro demais. país para poder ajudar na turnê daqui, sabe? Tipo assim, cara, viagem, porque eu poderia fazer os shows com os músicos Daqui, exatamente. pagando muito menos, mas eu pagava passagem, ou seja, completamente... Porque a gente brinca, a gente chama Fora da realidade, né? Fora da caixa, cara. Completamente doido, despirocado da cabeça. Só pode. Então, eu vivia isso aí. E aí eu não sabia sair, porque eu pensava, amigo, eu tinha todas as desculpas para te dizer que o que eu estava fazendo era certo. Porque eu estava investindo na carreira, porque eu ia estourar uma música a qualquer momento. E nada me justificava que eu estava fazendo alguma coisa errada. E eu lembro que nós conversávamos sobre isso. Uhum. E você, a qualquer momento, eu vou estourar. Eu lembro demais. Aquilo não vinha, os anos se passaram, 22 anos já de tentativas, de aprendizado. E, poxa, bacana. Eu admiro quem faz um trajeto desse e alcança esse êxito. Mas, para mim, o preço que eu estava pagando era muito alto, entendeu? Inclusive dentro do meu casamento, os meus valores e princípios de vida. Então não estava legal, eu estava com a minha vida toda bagunçada. E aí eu pedi ajuda. Em 2017 eu disse, cara, eu preciso de ajuda. Alguma coisa tem que acontecer aí, ou então alguém pode me ajudar para eu poder fazer alguma coisa por mim. E aí foi em 2017 e eu tive a oportunidade de vir fazer um show aqui com o Wesley Safadão, em Portugal. E olha só, nesse ano eu recebi a Comenda da Cultura lá de Natal, fui homenageado na Câmara Municipal, recebi lá o certificado, o diploma, a medalha, não sei o quê, honras de Estado, maravilha, mas tudo estava uma bagunça. E aí, quando eu vim fazer esse show aqui em Portugal, eu fiquei sabendo que o Wesley Safadão estava fazendo coaching lá no Brasil, lá no Ceará. Sim. E esse coaching era com Paulo Vieira. Sim. Aí eu ouvi falar pela primeira vez sobre coaching, sobre Paulo Vieira. Quando eu volto para o Brasil, eu vou procurar saber. E aí eu conversando com a Mauri, você conhece a Mauri Júnior? Conheço. A Mauri Júnior, um grande produtor, um cara que na época era o meu empresário em Natal, então eu tinha um ótimo empresário lá em Natal, um cara que é dono da Idearte. Tinha grandes aberturas lá de shows públicos, tudo, Exato. Eu sempre fui muito bem relacionado, sempre deixei portas abertas por onde passei. Eu tinha tudo isso muito, muito forte. Sim. Mas eu não usufruía disso, entendeu? As minhas crenças, o meu sistema mental não fazia com que eu aproveitasse disso na totalidade. Eu vivia fragmentos desse glamour, desses contatos, eu vivia fragmentos. E aí, um desses belíssimos fragmentos, inclusive, foi o Amauri dizer para mim que conhecia um coach em Natal que poderia me ajudar. E aí eu conheço o Rodrigo Peixoto, que na época estava fazendo um treinamento. A Amauri me matriculou, porque eu não tinha dinheiro para fazer. Então a Mauri Júnior pagou para mim, para eu fazer o primeiro processo de coaching. E aí a gente descontava dos meus shows. Eu fazia lá no Peppers Hall, lembra? Lembro demais. O de Petrópolis? Só mais uma, ali com o Nildo em Ponta Negra. Fazia esses shows ali, tá, não sei o quê, e descontava o dinheiro o valor, dos processos de coaching. Sim. E eu comecei a fazer coaching, cara. Sendo que na época, como a minha esposa já morava em Salvador, os primeiros processos já caiu um turbilhão de fichas, né? E aí eu disse, cara, vou voltar para casa.
recolhe as roupas aí nesses 9 países, entrega o escritório de Natal, que era só de fachada, que eu não vendia show nenhum mesmo, era só para gastar dinheiro. Entreguei tudo e voltei para morar em Salvador. Enxugou, né, a máquina? Enxuguei a máquina. E aí você lembra muito bem disso, a gente estava conversando aqui dos bastidores, foi aonde eu fazia um processo toda terça-feira de noite lá com o Rodrigo, e na terça-feira de 4 horas da manhã eu retornava de ônibus para Salvador. E no final de semana eu pegava o ônibus de novo de Salvador, voltando para Natal. Então eu passava 2 dias em casa, 2 dias viajando e 3 dias em Natal para fazer show. Muito cansativo. No final de semana. Mas isso durou as 10 sessões do processo. E isso aí foi uma coisa que foi um passo muito importante da minha virada de jogo. Porque aí eu percebi que eu não conhecia muitas coisas que estavam me atrapalhando. E aquilo ali fez com que eu não parasse mais. Então eu continuei. E até hoje, né, a gente está falando de 6 anos e um pouquinho depois, eu continuo no mesmo processo imersivo, com a mesma intensidade, com a mesma constância que aquilo ali começou em 2017. Mas vamos falar sobre isso, vamos falar dessa questão do processo do coaching, mas eu quero falar agora um pouco sobre os encontros que nós tivemos. Eu estava em Salvador de férias com a Cris, estava grávida da Manu, e conseguimos nos encontrar lá. Você foi pegar a gente no hotel, foi muito legal, muito bom. E eu lembro que nesse momento você ainda não, se eu não me engano, você ainda não tinha começado o processo de coaching, mas já estava estudando e já estava dizendo, poxa, coach e tal. Sim. Eu não lembro se você já tinha começado, mas eu sei que você estava... Entendeu? Sim. Eu não era ainda profissional. Sim. Tinha feito um team coaching. Eu tinha feito só o team coaching. Sim. Como cliente. Sim. E aquilo ali já tinha sido muito positivo para mim. Sim. Eu lembro que você falou muito isso. Me abriu a mente e depois eu comecei o quê? A participar das palestras, aonde eu via que tinha alguma coisa ligada a isso, inteligência emocional, alta performance, não sei o quê, eu tava lá. Sim. Então, eu tocava no final de semana, mas na segunda, na terça, que tinha alguma coisa na cidade, eu tava lá. Eu tava lá. Tem alguma coisa aqui na cidade? Eu entrava no Simpla para procurar. Sim, para ver o que tinha lá na cidade e ia lá e pronto. E os gratuitos, né? Porque eu não ganhava dinheiro nessa hora. Sim. Então, eu disse, tá, eu vou nos gratuitos aqui. E tudo que eu ia de evento somava de alguma maneira. Então, muita gente disse, esses eventos gratuitos não servem de nada. Cara, para mim serviu pra caramba. Serve demais. Porque nesse processo que acabou o team coaching que eu fazia, isso me alimentou até eu começar uma jornada como profissional. Então, foi muito positivo para mim. Mas com certeza, essa questão serve porque nós vimos aí, tem muita gente que utiliza a rede social para besteira e outras para evoluir. Eu mesmo pesco de muita gente de forma gratuita e também o meu perfil Comunique como um Campeão, Comunique Campeão, eu sei que eu entrego muito valor ali. Então as pessoas que não têm condições de pagar o meu curso vão lá no meu conteúdo e eu entrego, praticamente o meu conteúdo pago, caramba. Então assim, você que não tem condições de pagar um curso, você não tem R$800, R$500, o que for, você procura algumas pessoas, alguns especialistas naquilo que você quer desenvolver e você vai achar um bom conteúdo gratuito. Eu digo isso pelo meu conteúdo, porque o meu conteúdo que eu tenho no meu curso é praticamente o mesmo conteúdo que eu tenho gratuito. Então, pronto, já estou abrindo isso aqui, entendeu? Só não está organizado como seria dentro do curso, que a gente vai soltando conteúdo. Mas, você consegue aprender, e foi o que você fez. Procurar palestras gratuitas, que em geral é para você cadastrar, que os profissionais fazem para cadastrar os e-mails, os telefones, os contatos de futuros clientes, mas há uma entrega muito grande ali também, né? Exato. Quando você encontrou comigo lá em Salvador, estava dentro desse contexto, eu estava frequentando muita coisa, eu estava começando ali a assimilar um pouco desses conteúdos aí de desenvolvimento pessoal. A gente está falando de finalzinho ali de 2017, início de 2018. E você já comentava sobre um desejo de vir para Portugal, de estabelecer algo em outro país, né? E na época estava começando a estruturar isso. Depois teve outro encontro. Deixa eu ver se você... Exatamente. Aí deixa eu abrir aqui a câmera. Teve um outro encontro que foi justamente quando você foi fazer um desses processos em Natal. E nós marcamos um café. Onde foi o café? No Carrefour. Foi no Carrefour. Foi na praça de alimentação do Carrefour. Foi o café lá. A gente tem foto aí nesse... Então isso aí que me abriu a mente. Você falou um pouco de Portugal e tem acabado de voltar.
e eu comecei a falar dos meus projetos e foi naquele momento que eu disse, poxa, deixa eu me estruturar aqui, mas eu vou. Eu já estava um pouco desiludido com muita coisa, principalmente a questão da insegurança. Isso eu sei que as pessoas são diferentes, mas eu estava tendo uma crise. Eu andava no trânsito e eu andava com medo, olhando, preocupado, e isso não era saudável para mim. Eu tive um assalto, fui ameaçado de morte nesse assalto, então tudo isso foi sendo gatilho, né? Sim. Para mim foi um gatilho, mas essa conversa que eu tive com você no café, eu acho muito legal. Você tá sempre com um tempinho curto, mas a gente sempre dá um jeito de se encontrar, exatamente. E sempre sai coisa boa, né? Sempre sai coisa boa. Hoje, dessa vez, você veio muito rápido, amanhã você já tá indo para Lisboa para outro compromisso, mas a gente tá aqui no encontro. Provavelmente a gente está conversando, algumas das coisas que estamos conversando aqui, conversaríamos como conversamos, com a câmera desligada, mas agora muita gente está vendo como é produtivo esse encontro da gente, né? Geralmente. Geralmente com certeza. Então, o encontro no café, vai lá, continua. E aí, nesse encontro do café aí, eu já estava o quê? Já estava numa jornada de fazer os treinamentos mesmo, já estava começando a sentir que aquilo ali poderia ser para mim, certo? Claro que ainda relutando, porque existe um processo, quando a gente fala sobre consciência humana, existe o primeiro estágio da consciência que chama-se negação. Sim. Então, quando você começa a ter o despertar da consciência, existe uma tendência do ser humano negar. Então, eu comecei a fazer todos os meus processos, como é que eu vou usar isso na música? Como é que eu vou fazer isso? Entendeu? Então, tudo estava já convergindo para eu começar a fazer as formações de coach mesmo, para poder me tornar um profissional coach. E aí, cara, não, isso aqui não é para mim não. Eu vou pegar e vou colocar na música. Então, eu ficava negando um caminho natural, porque até todo mundo já falava, cara, você sabe que com esse conteúdo aqui você vai começar a palestrar. Sim, tem muito jeito para palestrar. Eu disse, não, eu não sou palestrante, eu sou sanfoneiro. Eu não sei palestrar, eu só sei tocar sanfona, eu só sei cantar, só sei tocar sanfona. Então, dentro desse processo, eu fiquei negando isso muito tempo, mas eu sabia no fundo, que se eu pegasse esse conteúdo, eu poderia sim fazer palestras, treinamentos, porque eu via, e quem ministrava as palestras, os treinamentos, eu dizia, caramba, isso eu sei fazer. Na realidade, isso eu faço a minha vida toda, porque eu, desde 14 anos de idade, eu estou em cima dos palcos, tocando, inclusive, fora do país, com pessoas que nem com dificuldade até de entender o português, e eu consigo passar, transmitir coisas boas. Eu sei transmitir uma ideia, um pensamento, e muitas vezes a alegria, né, através da música, através de outras expressões artísticas. Então, eu sabia que se eu pegasse o conteúdo, eu também conseguiria, através do desenvolvimento pessoal, ou talvez até fazendo aquilo que você sempre me disse, cara, Rogério, nas suas palestras pega a sanfona, toca, usa isso como um grande diferencial e tudo. E realmente eu fiz isso aí durante muito tempo. Eu toquei a sanfona dentro das palestras, dos treinamentos, principalmente em Salvador. Hoje não estou fazendo mais, mas sei que um dia eu vou voltar até a colocar isso dentro do show, porque está dentro da minha história, né, do storytelling. Então eu comecei a fazer muito isso lá em Salvador, de começar a fazer os primeiros treinamentos, as primeiras palestras, levando a sanfona, para poder também ficar num ambiente mais semelhante com o que eu dominava, que era a música. Então, aquilo ali foi muito importante para mim também no início. Então, foi fruto também de muitos papos que a gente teve. Então, me diga uma coisa, é uma coisa também que como é que você nesse momento, nessa altura, você já sabia que o coaching podia sim mudar a sua vida, mas você ainda não sabia como? Cara, ele já tinha mudado a minha vida. Sim, já tinha mudado. A metodologia em si, né, a parte filosófica, a parte da ciência do comportamento que está por trás do coaching, já tinha mudado a minha vida. Foi um processo muito rápido, em 5 meses, 6 meses desse acompanhamento, dessas rotinas e tudo, eu já estava sentindo muita diferença, eu já estava reposicionado, eu já estava assumindo meu papel dentro da minha casa, eu já estava num outro estado emocional, eu já tinha deixado de dar os apagões, eu já estava me cuidando, eu já estava com um estado de graça, digamos assim, naquele estado onde você se sente bem para começar novos projetos. Então eu comecei ali a
a já pensar na possibilidade de começar a fazer algumas palestras. Então, foi por isso que eu comecei rapidamente também a fazer as formações, os cursos. E aí eu comecei, no meu primeiro curso, uma das conversas que eu tive, eu lembro muito bem disso, foi em 2018, quando eu fiz o curso, o professor, ele estimulou, né, gente, vocês podem falar sobre esse conteúdo, vocês podem fazer uma palestra, um treinamento na sua empresa ou com um grupo de amigos falando sobre isso, passando, transmitindo a corrente do bem e tal. E na sala, todos os meus amigos falaram, cara, mas eu tenho vergonha de falar em público, eu tenho medo, eu tenho não sei o que lá, mas eu gaguejo, mas eu não sei o que. E eu me vi ali no meio, dizendo assim, pensando, cara, eu fiz isso a minha vida toda com a música. Então, pra mim, não tem nenhum fator de... Só mudou o palco, né? Só mudou o palco. Então, tipo assim, a única coisa que não tem aqui é a sanfona, mas essa parte de entrar lá na frente, de comunicar, improvisar, pra mim foi sempre muito normal. Então, naturalmente, eu comecei a fazer as palestras. E aí foi uma coisa que eu cito como um grande diferencial meu, foi que no meu primeiro curso eu já entrei em ação. No meu primeiro curso eu já comecei a fazer palestras sobre ele. E aí eu comecei a fazer treinamentos em hotéis. E desses treinamentos... Era sobre o quê? Eu fiz um primeiro curso que foi marketing digital. Com esse curso de marketing digital, eu já tinha coisa para fazer uma palestra com ele. Com esse curso, eu já tinha um conteúdo para dar uma palestra. E aí, logo em seguida, eu fiz a formação. Aí, com a formação, o primeiro módulo, eu já tinha conteúdo para palestrar mesmo. E aí, já procurei alguns lugares para começar a fazer palestra de inteligência emocional. E aí, em menos de 15 dias que fiz a formação, eu fiz um curso de ministrante de um dos livros do Paulo Vieira. E comecei a fazer o treinamento do livro. E aí foi no hotel que eu comecei a palestrar, que eu fiz a primeira formação desse curso, desse livro, perdão, que era o Poder da Ação. Que era o Poder da Ação, sim. E aí, cara, não parei mais. Aí toda terça-feira de noite eu dava uma palestra e todo sábado eu dava, o sábado uma vez por mês eu abria uma turma. Já estava ganhando dinheiro aí? Já estava ganhando dinheiro. Aí eu já estava ganhando dinheiro. E aí os coaches da região começaram a me procurar para saber como é que eu estava ganhando dinheiro, porque eles não ganhavam. E isso aí você ainda não estava trabalhando focado em coaches? Já estava focado em coaches. Focado em desenvolver outros coaches para ganharem dinheiro. Foi aí onde começou, quando eles me procuraram. Entendi. Tá, ótimo. Opa, é verdade, nenhum dos meus... Foi um insight. Eu estou ganhando. O que eu estou fazendo? Sim. Não sabia. Comecei a mapear aquilo ali, cara, isso aqui é uma mentoria, então eu posso ensinar. Aí eu já estava comprando 6 em 7. Sim. Já estava... Você estava reinvestindo, né? Já estava fazendo ali com o Érico Rocha, já estava fazendo com o Conrado Adolfo e tudo, e os caras já abriram minha mente para o quê? O que eu estava fazendo já era um método que eu poderia vender e ajudar alguns colegas próximos. Sim. E foi o que eu fiz. Então, em 2018... com menos de um ano de atuação, eu já ganhando dinheiro, já movimentando, já tendo resultado super positivo, já era chamado para palestrar na OAB de Salvador, nos hospitais todos da capital, eu já tinha palestrado, treinado o quadro de funcionários e tudo. Então, aquilo ali acontecendo, naturalmente eles começaram a me procurar, os coaches me procuravam para aprender como estava fazendo. E aí eu abri a minha primeira mentoria em 2018. Hoje essa mentoria tem 30 turmas e eu tenho mais de 500 coaches dentro dessa mentoria, em 4 países e 17 cidades lá do Brasil, 17 estados do Brasil. 17 estados. 17 estados. Então o negócio foi para um outro patamar. E eles usam o meu método, um método que eu criei e dei o nome de Hora de Avançar. E aí eles usam esse método estruturado dentro de uma metodologia que já existe, né, que é dentro da metodologia da primeira instituição de formação que eu fiz, de coaching. Eu já peguei aquilo ali, estruturei uma forma para poder ensinar para eles. Sim. Então, todos que entram na mentoria, que são formados por essa instituição, eu já ajudo e passo o meu pack de atendimento ao que eu usava para eles fazerem. Pronto, vamos lá. Isso que você descobriu quando começaram a procurar você, caramba, o que eu estou fazendo diferente? Meus colegas não estão ganhando dinheiro, eu estou. E você abriu turmas de mentoria para outros coaches do que você estava fazendo, que hoje virou livro, a gente ainda vai falar do seu livro, mas eu quero que você fale para o Andarilho, que está ali agora,
que tem, de alguma forma, eu acho que talvez o seu método não seja necessariamente só para coaches, mas sim para qualquer profissional que queira escalar o seu negócio, o seu serviço. Então, o que é que aquele andarilho ali, que está ali olhando a gente agora, pode fazer que ele não está fazendo certo, se não está ganhando dinheiro, mas que pode fazer nesse momento? Pronto, o que eu fui percebendo, né? Que muito se fala sobre a inteligência emocional na parte teórica, mas pouca gente fala sobre inteligência emocional colocada em prática. Porque se você desenvolver as habilidades da inteligência emocional, que são resultantes dessa inteligência emocional, habilidades de vida, você consegue ter resultados positivos, tanto na sua vida pessoal, quanto na sua vida profissional, como nos negócios. E eu fui começando a mapear quais eram essas principais habilidades, certo? Ou principais competências que podem ser desenvolvidas. E dentro delas eu cheguei a algumas que eu considero sendo fundamentais no processo. Que é o que eu vou lhe passar agora aqui exatamente, que é o que virou 2 anos que maravilha. de processo, estudando quais eram essas habilidades, a gente chegou exatamente a essas habilidades comportamentais. Ainda vamos entrar bem no livro, viu? Vamos entrar ainda, não se preocupe. Mas só para você chegar e perceber, porque eu sei que você é um conhecedor da área humana também. Então, dentro da inteligência emocional, o que muitas vezes o pessoal falava era, tudo bem, você tem que aprender inteligência emocional, mas eu queria detalhar mais isso. Sim. Caramba, será que essa inteligência emocional, o que exatamente da inteligência emocional? E aí eu cheguei em algumas habilidades que para mim foram essenciais. E aí eu coloquei e fui validando com centenas, milhares de clientes, passando por todos os processos. São 4.000 horas de atendimentos ao longo desses anos. Então eu fui pegando na prática o que é que funcionava. E aí, inclusive, chegamos a essa formatação. Então, o autocontrole, né, que é do conhecimento interno ao avançar externo. Então, o autocontrole, cara, eu precisava controlar minhas emoções. Foi o primeiro passo que eu dei. Né? Eu precisava também me sentir automotivado. Então, essa automotivação que é um impulso, porque eu já não tinha mais isso na música. Nada me dava mais um combustível para fazer o que eu estava fazendo. Sem combustível não há fogo. Sem combustível não há fogo. Então eu já não queimava mais, eu não conseguia mais andar onde eu estava. Eu precisava dar um passo, Sim. mas aquilo não me encantava mais. Então eu precisei dessa automotivação. Eu precisei também entrar com um complexo de empatia. É algo que é muito, muito delicado de se falar, inclusive, porque aqui entra a questão do perdão. E eu entrei aqui com um processo que foi lindo, que eu conto aqui, inclusive, no livro, de perdoar meu pai, de entender o que estava me travando, inclusive financeiramente, questões seríssimas com meu pai que eu tinha. Então, eu consegui trazer essa empatia de forma prática para a minha vida e eu ensino no livro como eu fiz e como outros clientes também conseguiram utilizar desses métodos para poder liberar perdão e sair de um estado de sofrimento. Sim. Certo? Então, a flexibilidade, porque uma vez que você desenvolve essa flexibilidade, você para de ser uma pessoa rígida, o famoso cabeçudo, que só faz uma coisa de um único jeito. Então, como colocar isso em prática para você ser uma pessoa mais flexível e, de fato, desenvolver um mindset de crescimento, né? Uma forma de você não ser aquela pessoa que só faz ou que só vive uma única forma a vida inteira. Eu digo, todos nós temos o poder de se reinventar, cara. Você está aqui de frente com um cara que foi sanfoneiro durante 22 anos e se reinventou, né? Então, flexibilidade. A influência é onde você domina. Persuasão com propósito. Então, eu sei que você acredita muito nisso também. Sim, claro. Não é se relacionar por se relacionar. Não. Hoje eu moro em Alphaville e é o lugar das conexões no Brasil, né? Sim, exatamente. É a meca do desenvolvimento pessoal no país. Mas tem muita gente se conectando por conexão. E não é por um propósito. Não é todo mundo que eu quero me conectar. São com as pessoas certas. Claro. As pessoas que têm a ver com o meu propósito, para onde eu estou indo. Na direção que eu estou indo, a gente vai se encontrar. Entendeu? Então tem gente que está voltando na caminhada para poder se conectar com alguém que não vai levar a pessoa para canto nenhum. Então conexão por conexão, por status. Cara, sai dessa. Influência para você poder ir para frente com a persuasão, com o propósito. Utilidade social. Isso que você acabou de me falar sobre os serviços voluntários que você presta hoje em Portugal. É fundamental no processo de crescimento. Isso Sim. foi fundamental na minha vida. Hoje, isso aqui é muito presente na nossa vida, tanto na empresa quanto na minha vida, na vida da minha esposa. Persistência para continuar nesse processo e a superação.
que é o Triunfo sobre os Desafios. Superação é diária. E eu trago toda uma abordagem aqui no livro, trazendo o quê? No final de cada capítulo, exercícios práticos para a pessoa desenvolver. Tá muito lindo esse livro, Rogério. Olha só, diagramação e tudo. Então, tem os exercícios práticos, a hora da ação, Boa. onde a gente coloca exatamente a mão na massa e traz a abordagem para cada parte do livro. Então, as frases Incrível. que vai regendo toda a trajetória e um conteúdo estruturado que eu fui pegando também, que eu fui aprendendo ao longo dessa caminhada, que foram construindo essa forma de mentalidade, uma estrutura mental. Digo que é uma estrutura mental, uma forma de ver a inteligência emocional mais detalhada. Posso mostrar aqui? Você escondeu alguma coisa ainda ou você dá tudo? Não, tem coisa ainda para o próximo livro. Tem, né? Tem. Aí tem só a parte de introdução. Tá aqui. O Hora de Avançar, ele já é um livro completo, porque ele já entrega um começo, meio e fim dentro desse conceito, mas hoje eu também trago outros conceitos que também vão vir. Aqui o Rogério. Muito bem, muito, pelo que eu estou vendo aqui, é uma qualidade mesmo superior, tem um tamanho de uma letra interessante, então tem como você se conectar melhor, não é aquela... De prática, né, amigo? Isso. É um livro de... Não é um Olha, livro de você fala em ler prática, muito, exato, tem aqui os exercícios, como o Rogério falou. É um livro para a pessoa poder acompanhar, ler, reler, voltar no conceito. Então, eu nem optei por colocar, por exemplo, o papel amarelado, que é o que descansa a leitura, porque Sim. eu não tenho interesse que esse leitor leia esse livro numa tacada só. Sim, Eu exatamente. quero que ele leia paulatinamente. Anotando, exatamente. Anotando, Sim. pegando, Conectando-se mesmo. colocando Sim. em prática capítulo a capítulo. Então, o objetivo foi esse. Foi as coisas que fizeram sentido para mim dentro desses estudos de inteligência emocional colocados no livro. Em algumas edições do Andarilho Podcast, em algumas edições do Andarilho Podcast, eu deixo uma sugestão de leitura. Isso aqui já vai ficar, eu não vou dizer agora porque eu ainda vou ter que ler, mas nas próximas edições, com certeza, claro que a gente já está indicando aqui, mas para chegar no final, olha, a dica de leitura de hoje é isso, tal, isso vai ser em breve mesmo. Mas, poxa, isso aqui, que legal. Rogério, como é que o pessoal aqui de Portugal e do Brasil... Obrigado, eu quero autógrafo, viu? Quero mesmo autógrafo. Você consegue assinar enquanto a gente conversa? Consigo, Pronto, então vou deixar aqui na câmera. Olha, não se incomode se às vezes eu estou olhando ali no monitor, não é porque o Adler não veio hoje, eu estou tendo que fazer a operação toda aqui. Eu estou me enrolando um pouquinho. Maravilha. Como é que as pessoas fazem para encontrar o Hora de Avançar? Tanto aqui em Portugal como no Brasil. Amigo, o Hora de Avançar ele pode ser encontrado tanto na página da nossa editora, né, que é o www.editorachavemestra.com.br. Tá aí embaixo, tá aí no rodapé. Tá aqui no rodapé, como também no do Rogério Vale. Rogério Vale Oficial, tanto no Instagram, como no Facebook, como no LinkedIn. Vocês podem encontrar também pela nossa loja na Amazon. Então é fácil de encontrar também o Hora de Avançar por Rogério Vale. Então você encontra, sem dúvidas, aí todos esses links. Vai ser fácil, né? Então aqui também entrega fácil aqui em Portugal. Entrega sim. E hoje a gente tem uma filial da editora Chave Mestra aqui, né, em Vila Franca de Xira, lá em Lisboa. Ah, bacana. Exatamente. Então chega em 2 dias, em qualquer lugar de Em Portugal. qualquer lugar de Portugal. Legal, que bom. Entregou. Olha, enquanto você está autografando aqui, vamos aproveitar esse momento que também a gente já está chegando no fim, porque o Andarilho Podcast, ele é pum. Não é aquele podcast que passa 2, 3 horas que às vezes o cara tá até gostando, mas começa a ficar cansativo. Aqui é mesmo uma questão de você olhar, poxa, mas já acabou? É mais ou menos isso. Então eu também vou deixar aqui o meu último livro, que foi escrito em parceria com a minha grande amiga Rafaela Salles, que você conhece bem. Conheço bem. Chega de blá blá blá, o poder da voz na comunicação. Tá aqui, exatamente. Então esse é o último livro. Estou trabalhando no outro livro, mas ainda não posso falar muita coisa. Mas já vou autografar. Isso aqui você ainda não tinha, mas já vai ter agora também. Boa, então já quero autografar. Claro. Olha aí, autógrafos trocados e direto do episódio do Andarilho. Legal, bacana. Olha, como a orelha está aqui, a Rafaela, e a minha foto está aqui atrás, então eu vou autografar de frente para a minha foto. Boa. Tá? Então é isso, eu quero outra coisa. Como é que é a questão da editora? Olha, vamos ver se a gente consegue ser um pouquinho
raciocínio como mulher, né? Fazer duas coisas ao mesmo tempo. Como é que está essa questão da editora? Como é que você está desenvolvendo e desenvolvendo talentos aí através da editora? Me conta aí. Aqui, meu irmão. Pô, obrigado, viu? Obrigado mesmo. Vou ler com muito carinho. Hoje a nossa editora, ela tem 2 anos e meio, né? Ela é fundamental, a matriz é lá em Alphaville, em São Paulo, no Shopping Tamboré. E hoje nós contamos com 70 livros publicados em 2 anos e meio, 1.125 autores editados pela nossa editora. E esses autores fazem parte exatamente do trabalho que tem Portugal, Angola e Brasil. Então a gente tem e estamos presentes aí nesses 3 países, agora com vários formatos indo também para a Suíça, Estados Unidos. Estamos num processo de expansão total, Uau. tanto na parte das nossas franquias, né, da editora, como também da parte de distribuição dessas obras nesses países. Então, a gente é uma editora de desenvolvimento pessoal, profissional e financeiro. Fizemos agora, na Bienal do Rio de Janeiro, um lançamento oficial da editora lá, tivemos nosso stand próprio, levamos vários autores, foram mais de 30 autores da editora dentro da Bienal, lançando seus livros, lançando suas obras, e foi assim, um movimento extraordinário de posicionamento mesmo de marca, posicionamento dentro dessa indústria, né, dos livros. E a gente está super feliz, Rodrigo, porque eu digo que o coaching foi uma ferramenta que abriu muito a minha mente. Depois, claro, que entrou PNL, entrou Enneagrama, entrou análise de perfil comportamental. Você foi desenvolvendo. Hipnose clínica. Eu fui fazendo várias outras formações dentro dessa área do desenvolvimento pessoal. E dentro de cada uma dessas áreas, eu fui me conectando com muitas pessoas lá dentro. E dentro de cada uma dessas áreas, vários autores surgiram. Então, hoje a editora é uma editora que está... Obrigado. De coração. Gratidão. Vou ler, com certeza. Já vai ser a minha leitura de bordo. Muito Agora, bem, muito bem. E é uma leitura rápida também, muito prática também. Também contém exercícios e tudo mais. Muito bom. Aqui é o pessoal da Literária, que são nossos parceiros também lá no Brasil, nesse mesmo segmento de desenvolvimento pessoal. Sim, exatamente. Financeiro. Então, a gente está assim, posicionado dentro desse nicho de mercado, mas claro que a gente também tem várias possibilidades aí dentro dessa expansão de também ir para outras obras, né? Então a gente tem trabalhado muito nessa parte da espiritualidade também, principalmente com livros cristãos. Que bom. Então isso é uma vertente da chave mestra. É uma vertente, porque dentro do desenvolvimento pessoal, eu acredito que o ser humano ele tem um ponto de conexão espiritual, Sim, espiritual. claro. Então, dentro disso, a gente escolheu, dentro do princípio judaico-cristão que a gente acredita, a gente também edita muitos livros de pastores, de líderes evangélicos, de várias outras linhas de pensamento ligado à inteligência espiritual. Então, a gente eu acredito que se a gente está com o pilar espiritual em dia, eu acho que é uma questão de tempo para a gente estar fortalecido em todas as áreas da nossa vida. Sem o pilar espiritual estar fortalecido, eu acho que é um pouquinho mais complicado. Eu coloquei em prática na minha vida e realmente foi um ponto de virada. Porque quando eu te falei, minha vida estava toda disfuncional, toda revirada, um dos primeiros pilares que eu trabalhei foi, sem dúvida, o pilar espiritual. E realmente a transformação foi muito grande. Com certeza, sem dúvidas. Rogerinho, posso chamar Rogerinho, né? Pode, amigo. Rogério Vale, Rogerinho, não é? Para quem já é de mais tempo. Meu amigo, eu tinha jogado os papéis fora, mas eu deixei esse aqui, acabei deixando esse aqui e vai servir. Eu quero fazer algumas perguntas. As perguntas são rápidas e as respostas também rápidas. Algumas delas são hipotéticas, certo? Mas pensa direitinho e as respostas são rápidas. Vamos lá. Primeiro, deixa eu pegar a caneta aqui, pode ser que eu precise. Vai lá. Se você pudesse tocar qualquer música no acordeão agora, nesse momento, qual seria? Asa Branca. Asa Branca, caramba! Por quê? Asa Branca é o hino, né, cara? É o hino, é a música. Foi a primeira música que eu aprendi a tocar na sanfona. E é a música que representa o rei Luiz Gonzaga, né, cara? É a música que aonde você chegar no mundo e tocar, o povo conhece. Fora a Asa Branca, eu quero agora que você... uma palavra que descreve... Não, na verdade, vamos para música. Uma música que possa descrever sua jornada como músico e outra música que possa descrever sua jornada como
como desenvolvedor de pessoas. Eu não vou colocar assim só coach, é um desenvolvedor de pessoas em geral. Boa. 2 músicas, no caso. 2 músicas. A primeira eu posso colocar Vida de Viajante. Minha vida é andar por esse país. Esse seria na jornada de músico. Pra ver se um dia descanso feliz, guardando as recordações. Não é muito só praia, não, mas eu sei que você conhece. Ah, claro. Andando pelo... Conheci E os amigos que lá deixei. Chuva, né? Tá por dentro. Conheço. E a outra agora? Se aveste não. Amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada. Cara, isso aí pra mim é um mantra. É desse jeito mesmo. É entender que a vida, cada um tem um passo. Cada um tem um tempo para as coisas acontecerem. Então, se a veste não, é exatamente isso. Dentro do desenvolvimento pessoal, isso ficou muito forte para mim. Cara, para de ficar se comparando, para de olhar o trabalho, para de olhar o palco dos outros no Instagram e comparar com o teu bastidor. Exato. Né? Porque o que você está vendo ali não é real. Então, cara, não se abaixa não. Vai começando a fazer, começa a fazer, faz, continua, não para. E amanhã você vai colher um resultado. Inclusive, se esse resultado não for aquele que você estava esperando, tá tudo certo, você está vivendo um processo. Muito bem, maravilha. Qual o lema, se é que você tem um único lema, mas qual o lema, ou um deles, se tiver principal, que guia a sua jornada como coach? Aqui, ó. Não só a minha, como a de centenas, milhares de alunos espalhados pelo mundo inteiro. Quem anda na média não deixa legado. É a frase. Quem anda na média não deixa legado. Ótimo. Mara, eu vou tirar uma foto disso aí e postar nas nossas redes sociais. E ela serve como uma âncora, né? Exatamente para que todos os dias eu entenda que isso aqui funciona para mim como sendo um motivador. Ele ativa dentro de mim um ímpeto, né? Cara, eu não posso fazer o que a média está fazendo. Eu levanto e avanço. Muito bem, Rogério. Qual o livro que inspirou você a querer escrever? Nossa, cara, foram tantos. Mas eu posso te afirmar, o primeiro foi O Homem Mais Rico da Babilônia. Incrível. Foi um livro que, ele para mim, foi um divisor de águas. Logo em seguida, Segredos da Mente Milionária. Depois, Pense em Riqueza, Napoleão Hill. O quarto colocaria O Poder da Ação. Tenho todos eles aí. Realmente foi um livro assim que o Paulo foi iluminado quando escreveu. É um livro eu gosto muito de Picos e Vales também. Picos e Vales. Cara, vários. Então esses aí são alguns que eu lembro agora aqui que marcaram época. Se você quiser, se você puder, se pode. Essa aqui eu quero que você responda olhando para ali novamente. Se você pudesse dar um conselho rápido a alguém que quer transformar sua paixão em carreira, qual seria esse conselho? Sua paixão em carreira. Transformar paixão em carreira tem uma ligação muito grande com o Ikigai, certo? Você transformar a sua paixão em carreira, você precisa estruturar exatamente o que é que você faria, até de graça. Mas o que é que você continuaria fazendo, mesmo que você já tivesse aí no seu bolso 100 milhões de euros, o que é que você continuaria fazendo, certo? E agora imagina que isso, que essa sua paixão, você pudesse observar o mercado do que você está fazendo e você pudesse se especializar nesse mercado, para que você tivesse agora uma visão profissional dele. E agora que você tem uma visão profissional desse mercado, você começar a colocar aí, o que eu coloco, Rodrigo? Muitas vezes a pessoa conhece o mercado, ela tem uma paixão muito forte, mas o desenvolvimento pessoal não chegou a um ponto dela nivelar isso e ter um retorno financeiro positivo. Então ela está no mercado certo, com a paixão e intensidade certa, mas só isso não é ainda o suficiente. É uma descoberta, mas o que vai fazer com que ela coloque em ação é o autodesenvolvimento. Sim. Então, a terceira dica seria: entre de cabeça no desenvolvimento pessoal, porque aí você vai ter a paixão certa,
você vai ter a sua visão de mercado sobre aquilo que você é apaixonado e agora você pode monetizar sim com isso, mas agora você vai poder desenvolver crenças, estruturas para que você consiga usufruir, inclusive financeiramente, de tudo isso. Então, é uma forma de estar no lugar certo, na hora certa e conseguir usufruir disso. O meu amigo Tiago Linhares, ele é Master Coach, mas ele tem uma vertente voltada para o esporte. Ele costuma estruturar o foco num tripé, que é paixão, meta e determinação. Legal. Paixão, meta e determinação. Ou seja, você primeiro tem que ser loucamente apaixonado por aquilo que você está fazendo. É como você falou, eu tenho 100 milhões de euros na conta, certo, e eu continuaria fazendo de graça. O que é isso? Essa é a paixão, você tem que ser louco por aquilo. Meta, então você tem que saber, que isso a gente aprende muito no coach também, o seu estado atual para o seu estado desejado e como e trilhar, desenhar aquele trilho todinho para sair e chegar até lá. Essa é a meta, e você tem que curtir aquele caminho todo. E determinação para você não parar no meio do caminho. Então isso é ter foco. Então com foco nós conseguimos sim. Agora, foco mesmo. Não é você dizer, não, eu tô focado numa tarefa. Isso não é foco, isso é outra coisa. Você está concentrado, no máximo você está concentrado. Foco é um processo todo, é uma outra coisa. Eu acho interessante. Você falou e eu estou só complementando com aquilo que eu lembrei agora e que eu costumo inclusive falar nos meus treinamentos, mas é algo que eu vi do meu amigo Tiago Linhares. Eu acho muito legal, que é o tripé do foco, paixão, meta e determinação. Acho muito bacana mesmo. Aqui tem uma pergunta, mas nem adianta. Se você fosse um instrumento musical, qual seria, né? Qual seria? O instrumento que melhor expressa esse sentimento humano, na minha percepção, é o acordeão. Porque é um instrumento completo, né? Ele vibra no peito de quem toca, né? Então ele sai de um contato com o corpo do sanfoneiro. E aí ele também é um instrumento percussivo, porque tem as teclas, ele é um instrumento de sopro, né? E ele é um instrumento que tem uma complexidade extraordinária. E então, sem dúvidas, eu seria um acordeão, porque pensa um bicho complexo, sou eu. Muito bem, muito bem. Não, obviamente a resposta nós já sabíamos, né? Já sabia. Mas eu gostei da explicação, exatamente, gostei da explicação. Qual uma rotina que você tem? Uma rotina matinal quando você precisa ter um dia muito produtivo. Então, qual é a rotina se você tem alguma rotina? Tem uma rotina. Eu acordo todos os dias por volta das 7 da manhã e aí eu tenho um momento com a minha família. Todos os dias a gente toma café da manhã juntos. Eu tenho um momento de oração, um momento de um devocional, logo cedo, que antecede o café da manhã. E aí sentamos à mesa todos os dias, Rodrigo. Todos os dias a gente senta na mesa, é o nosso momento. A gente não abre mão. Eu sou muito grato à minha esposa, porque essa rotina foi instalada por ela. Ela tem um perfil comportamental de planejadora, então ela segue à risca todos os dias a mesma rotina. E isso foi sendo incorporado na minha vida, foi sendo assimilada, aos poucos assimilada por mim, e aquilo ali me fez muito bem. Hoje, quando a gente não tem, eu sinto muito falta. Então a gente toma todos os dias o café da manhã juntos, olhando nos olhos, conversando como é que vai ser nosso dia, temos esse momento, e só depois disso é que a gente sai. Então eu saio para trabalhar por volta das 9 horas da manhã, depois de todo esse movimento, tanto espiritual como de comunhão familiar. Sem dúvida nenhuma, você rende muito mais depois disso, depois dessa comunhão, depois dessa... Eu saio completamente alimentado, né? Eu recebo amor, eu recebo o afeto dos meus familiares, eu também transmito isso, me conecto com Deus emocionalmente, espiritualmente, e aí saio aquele super-homem para vencer. Se você pudesse voltar para qualquer lugar do mundo para tocar sua música, sim, qual seria esse lugar e por quê? Amigo, seria sem dúvidas na beira do Lago de Geneve. Tocar ali uma sanfona, sentado na frente do lago, no chafariz ali. É uma vista, eu já fiz isso inúmeras vezes e sem dúvida voltaria a fazer isso. Eu tive a oportunidade, amigo, de tocar em 12 países da Europa, né? E dentro desse processo eu toquei em lugares belíssimos. Tem um festival de forró que eu tocava na França, nas montanhas dos Alpes franceses, sabe? Então era um festival que era literalmente cravado na montanha, na França, na região ali de Lyon e tudo. Então é coisa linda. Eu tive a oportunidade de tocar em lugares assim.
entendeu? Em São Petersburgo. Então, eu toquei em muitos lugares lindos. Mas, sem dúvida, o primeiro lugar era na beira do Lago de Geneve. Se você pudesse jantar agora com qualquer pessoa no mundo, viva ou morta, Sim. Qual seria essa pessoa, Rogerinho? Sem dúvida, minha mulher e meu filho. Sem dúvidas. Um bom restaurante, sentado com eles, a gente tomando ali um vinhozinho, que eu amo tomar um vinho, né? Você já deve ter visto aí nas minhas redes sociais. Sim, claro. Parece uma coisa, né, cara? E aí amigo, o fim da traindo, porque vários amigos, vários colegas, quando vão visitar, tá ali o vinho, né? Então a gente sempre tem um bom vinho para a gente jantar, ter um momento de família, sem dúvida seria com eles, porque para mim não tem companhia melhor. Muito bem, maravilha, perfeito. Rogério, estamos chegando ao fim, o papo foi maravilhoso, está sendo maravilhoso, porque a gente vai desligar aqui, o papo vai continuar, né? Cara, muito obrigado mesmo, muito bom receber você aqui no Andarilho Podcast, e eu queria que você agora deixasse... Você já olhou para a câmera, já falou com as pessoas muitas vezes, mas eu queria que você deixasse aquele recado final para as pessoas que acompanham o Andarilho Podcast. A câmera é sua. Maravilha. Uma frase que me acompanha e é verdadeira mesmo, eu vivo isso. Todos nós temos o poder de se reinventar. Não importa o que você esteja passando, não importa em que situação você está, quando você olha para o lado, quando você olha para frente, quando você olha para qualquer lugar e você não vê uma nova forma de fazer, um novo caminho para trilhar, acredite, esse caminho que você pode seguir é um caminho interno, é uma jornada interna que vai te revelar um poder ilimitado que tem dentro de você. Todos nós temos esse poder. Você só precisa se conectar com você e ser sua melhor versão. Então, te digo, conheça melhor a sua inteligência emocional, os seus níveis de consciência. Conheça melhor essa pessoa que está aí, convivendo com você o tempo todo. É você. Então, quando o Rodrigo perguntou para mim agora, com quem você queria jantar, você sabe o que eu ia dizer para ele? Eu mesmo. Uma das melhores experiências que eu tenho na minha vida é estar bem comigo mesmo e poder eu sair para jantar, ter um momento comigo mesmo e me sentir bem quando eu estou comigo mesmo. Isso não tem preço. Então, você tem o poder de se reinventar. Olha para você e desenvolve a sua vida. Muito bem, Rogerinho. Amigo, muito obrigado novamente. Obrigado de coração. Que papo bom. Olha, inclusive já passou até do tempo que a gente costuma fazer o programa, é porque o negócio rendeu mesmo. Obrigado. E eu espero que esse papo aconteça várias e várias vezes, porque eu tenho certeza que é o que eu costumo dizer. O Andarilho Podcast existe para aquela pessoa que está ali do outro lado. Sempre saia daqui melhor, um pouquinho melhor do que entrou. E hoje, sem dúvidas, isso aí foi alcançado, sem dúvidas nenhuma. Nossa, hoje já teve isso. Estive aqui com o Rogério Vale, meu amigo Rogerinho. Olha aqui, ele veio lançar aqui Hora de Avançar, aqui em Portugal. Amigo, muito obrigado novamente. Andarilho Podcast de hoje fica por aqui. Você já sabe que na próxima semana teremos mais uma edição 21 horas de Portugal, 17 horas do Brasil. Agradecer novamente aos nossos parceiros F2K, Mota Porto Electric e Black Ink Tattoo. Tchau, tchau.